A base de uma conexão significativa. Você já viu alguém entrar em uma sala e se conectar imediatamente com todos ali? Não é nenhum tipo de mágica. É uma habilidade específica que você pode adquirir. E tudo começa com um fator que a maioria das pessoas ignora totalmente. A verdadeira base de toda conversa significativa não é, na verdade, o carisma ou a confiança. É a curiosidade sincera. Quando você está verdadeiramente curioso sobre outra pessoa, tudo na interação muda. Sua linguagem corporal muda naturalmente, suas perguntas se tornam mais profundas e sua ansiedade social começa a desaparecer. Isso ocorre porque a realidade da conversa é que não se trata de dar um show. Trata-se do processo de descoberta. A maioria das pessoas comete um erro básico ao pensar que precisa ser a pessoa mais interessante da sala. No entanto, os indivíduos mais magnéticos não são os que falam com mais brilhantismo, são os que ouvem com mais intensidade. Eles abordam cada nova pessoa como um livro que estão morrendo de vontade de ler. Em vez de se limitar ao padrão, o que você faz? Tente perguntar algo como: o que tem te mantido ocupado ultimamente que te deixa realmente animado? Preste atenção na diferença. A primeira pergunta apenas pede um cargo profissional, enquanto a segunda convida para uma história enraizada na paixão. Quando alguém lhe der uma resposta, incline-se levemente, mantenha um contato visual suave e faça perguntas de acompanhamento que mergulhem mais fundo no que realmente interessa a essa pessoa. Essa transição de focar em si mesmo para focar na curiosidade muda instantaneamente a forma como as pessoas reagem a você. Quando uma pessoa se sente genuinamente interessante para você, ela se lembrará da maneira como você a fez sentir muito tempo depois de ter esquecido as palavras específicas que você disse. Todos nós já ficamos presos naquelas conversas em que a outra pessoa está apenas esperando a vez dela de falar. A sensação de alívio quando alguém realmente te ouve é um sentimento universal. Aqui está um insight que vale a pena lembrar. Carisma não é ser impressionante, é ser impressionado. No momento em que você para de se preocupar com sua aparência e começa a focar no que pode descobrir, tudo muda. É engraçado como passamos horas procurando avaliações de restaurantes online, mas não gastamos nem 30 segundos sendo curiosos sobre o ser humano real sentado bem à nossa frente. Perguntar: como está o salmão aqui? Costuma receber mais atenção do que perguntar: como você está de verdade? Capítulo 1. A regra dos 3 segundos para primeiras impressões. Existe uma minúscula janela de 3 segundos que determina exatamente como cada interação irá se desenrolar. Se você a perder, estará lutando uma batalha árdua o tempo todo. Se você acertar, tudo o que vier depois se torna muito mais fácil. Aqueles primeiros 3 segundos de qualquer encontro estabelecem a base emocional para o resto da conversa. Nesses momentos vitais, as pessoas não estão julgando as palavras que você usa. Elas estão lendo sua energia. O segredo é o que eu chamo de presença antes do conteúdo. Estar totalmente ali antes mesmo de se preocupar com o que vai dizer. Veja como o processo funciona. Antes de começar a falar, respire fundo. Faça contato visual intencional e ofereça um sorriso real que realmente alcance seus olhos. Essa sequência específica envia um sinal ao cérebro da outra pessoa que diz: eu vejo você, estou com você e você importa. Quando conhecer alguém novo, em vez de pular direto para "Oi, eu sou", reserve um segundo para pausar, respirar, conectar-se com os olhos, sorrir e então falar. A diferença é muito sutil, mas é profunda. Você está se comunicando em um nível emocional profundo antes que uma única palavra seja trocada. Em um ambiente de grupo, tente reconhecer todos com os olhos antes de começar a falar com qualquer pessoa especificamente. Esse movimento simples muda completamente a forma como toda a sala responde a você. Esse investimento de 3 segundos compensa durante toda a conversa. Ele constrói uma sensação de segurança psicológica que permite uma conexão muito mais profunda mais tarde. E imediatamente o diferencia dos 95% das pessoas que apenas passam pelas apresentações no piloto automático. Todos nós já sentimos essa diferença entre sermos verdadeiramente vistos
e apenas processados. Aquele momento em que alguém olha para você como se você fosse a única pessoa na sala importa imensamente. Lembre-se de que a qualidade da sua atenção determina a qualidade da sua conexão. 3 segundos de presença total valem mais do que 3 minutos de uma conversa distraída. Sabe como os cães ficam incrivelmente animados só porque você olha para eles? Os humanos se comportam de maneira muito semelhante uns com os outros. Estamos todos apenas esperando que alguém fique genuinamente feliz em nos ver, sem que verifiquem o telefone no meio da nossa frase. Capítulo 2. A arte da pausa significativa. O que você pode pensar ser um silêncio constrangedor é, na verdade, sua ferramenta de comunicação mais poderosa. A maioria das pessoas sente pressa em preencher cada lacuna em uma conversa, mas os mestres da comunicação fazem exatamente o oposto. O silêncio cria o espaço necessário para que o significado real surja. Quando você aprende a adotar pausas estratégicas, 3 coisas acontecem. A outra pessoa começa a revelar mais, suas próprias respostas melhoram significativamente e a conversa desenvolve uma profundidade emocional real. A chave é ser capaz de distinguir entre um silêncio desconfortável e uma pausa significativa. O primeiro vem de um lugar de ansiedade, enquanto o segundo vem de um lugar de intenção. Quando você pausa com confiança, transforma toda a energia da interação. Depois de fazer uma pergunta importante, tente contar até 3 mentalmente antes de responder ao que a pessoa disser. Isso dá a ela o espaço necessário para elaborar e sinaliza que você está realmente processando as palavras dela. Da mesma forma, depois que alguém compartilha algo significativo com você, não se apresse em preencher esse espaço. Um aceno atencioso e um momento de silêncio honram o que ela acabou de compartilhar. Esse simples gesto irá diferenciar imediatamente seu estilo de conversação de todos os outros. As pessoas se sentirão ouvidas em um nível muito mais profundo porque você está dando espaço para as palavras delas respirarem, e você se verá respondendo de um lugar de sabedoria, em vez de apenas reação. Em uma cultura cheia de interrupções e ruído constante, a capacidade de criar um espaço calmo em uma conversa é cada vez mais rara e valiosa. Aqui está uma verdade contraintuitiva. Quanto menos você temer o silêncio, mais as pessoas realmente desejarão falar com você. Correr para preencher cada lacuna sinaliza uma sensação de insegurança, enquanto pausas confortáveis sinalizam confiança. Chegamos a um ponto em que apenas 2 segundos de silêncio em uma conversa parecem uma eternidade. Parece desconfortável, certo? Nossos ancestrais costumavam passar horas em silêncio confortável ao redor de fogueiras, mas agora ficamos nervosos apenas esperando os balões de texto aparecerem. Capítulo 3. Perguntas de alto valor para profundidade. Existe um tipo específico de pergunta que pode transformar instantaneamente uma troca superficial em uma conversa significativa. A maioria das pessoas nunca aprende a fazê-la. Perguntas de alto valor convidam histórias em vez de apenas fatos. Elas criam espaço para a emoção, em vez de apenas informação. A estrutura é simples, mas muito poderosa. Pergunte sobre processos, transições e sentimentos, em vez de apenas status ou dados. Em vez de perguntar, o que você faz? Tente, qual parte do seu trabalho tem te empolgado ultimamente? Em vez de você já esteve aqui antes, tente qual é a sua história com este lugar. Essas perguntas ignoram o piloto automático social habitual e convidam a partilha autêntica. O princípio fundamental é que perguntas que começam com o que ou como normalmente criam mais espaço de conversação do que aquelas que começam com você ou é, que geralmente podem ser respondidas com um simples sim ou não. Quando conhecer alguém novo, em vez do padrão de onde você é, tente o que há no lugar onde você cresceu que moldou quem você é hoje. Ou em vez de você tem planos para este fim de semana, pergunte o que você está ansioso para fazer agora. Observe como essas perguntas convidam à reflexão, em vez de apenas à recitação. Perguntas de alto valor não melhoram apenas aquela conversa específica. Elas mudam a forma como as pessoas percebem você. Você se torna alguém que vê abaixo da superfície
e que cria espaço para uma conexão autêntica. Em um mundo de trocas superficiais, todos nós já ficamos presos naquelas loops intermináveis de como vai você? Bem, e você? Bem? O alívio quando alguém pergunta algo que realmente convida a uma conversa real é universal. Lembre-se de que as pessoas não se conectam por meio de perguntas perfeitas. Elas se conectam por meio da humanidade compartilhada. Suas perguntas simplesmente criam o espaço para que essa humanidade surja. É irônico que compartilhemos voluntariamente nossos dados de localização com aplicativos aleatórios, mas fiquemos desconfortáveis quando alguém faz uma pergunta um pouco pessoal em uma conversa real. Onde eu cresci? Isso é informação privada. Mas claro, Google Maps, vá em frente e rastreie cada movimento meu. Capítulo 4. Lendo o ambiente e a linguagem oculta. E se eu te dissesse que existe uma conversa inteira acontecendo abaixo das palavras, uma linguagem que a maioria das pessoas perde completamente, mas que na verdade controla cada interação? Ler o ambiente não é algo místico, é metódico. Trata-se de sintonizar 3 canais ao mesmo tempo: linguagem corporal, tom emocional e energia da conversa. A linguagem corporal fornece o contexto. Você deve notar mudanças na postura, microexpressões e movimento dos olhos. O tom emocional revela os sentimentos subjacentes. Ouça as mudanças no tom de voz, ritmo e volume. A energia da conversa mostra o nível de engajamento. Preste atenção ao tempo de resposta, elaboração e se a pessoa está retribuindo as perguntas. O insight fundamental aqui é que esses sinais frequentemente contradizem as palavras reais que estão sendo ditas. Quando houver uma contradição, você deve confiar nos sinais não verbais todas as vezes. Quando alguém diz, isso é interessante, enquanto se inclina para trás com os braços cruzados, está sinalizando desacordo ou desconforto. Em vez de apenas continuar seu ponto, tente dizer, sinto que posso ter deixado passar algo. O que você pensa? Isso reconhece a conversa oculta e cria espaço para a honestidade. Da mesma forma, quando você nota os olhos de alguém brilharem no meio de uma conversa, mesmo que brevemente, esse é o seu sinal para explorar mais esse tópico. Aquela faísca momentânea indica que você tocou em algo significativo. Ler esses sinais sutis permite que você navegue em conversas com uma precisão quase sobrenatural. Você saberá quando aprofundar, quando mudar de assunto, quando apoiar e quando desafiar. Muitas vezes, antes mesmo que a outra pessoa perceba conscientemente seu próprio estado. Todos nós já tivemos a experiência de sentir algo não dito em uma conversa. Essa intuição não é aleatória. É o seu cérebro processando milhares de sinais sutis que a maioria das pessoas ignora. As partes mais importantes de qualquer conversa nunca são ditas em voz alta. Aprenda a ouvir com os olhos e você ouvirá o que a maioria das pessoas perde inteiramente. É engraçado como analisamos uma mensagem de texto por horas. Um ponto final significa que a pessoa está brava? O que significam esses 3 pontos? Mas depois entramos em uma sala com alguém enviando dezenas de sinais físicos e, de repente, ficamos completamente alheios. Pareciam bem. Não, estavam piscando em código Morse pedindo socorro. Capítulo 5. A técnica do bumerangue conversacional. Você nunca mais terá que se preocupar com o que dizer em seguida. Esta técnica garante que você sempre terá a resposta perfeita em qualquer conversa com qualquer pessoa. O bumerangue conversacional é um processo de 3 etapas que cria um fluxo natural: receber, refletir e retornar. Quando alguém compartilha algo com você, primeiro receba completamente. Em seguida, reflita um elemento-chave de volta para a pessoa para mostrar sua compreensão. Por fim, retorne um insight relacionado ou uma pergunta que mova a conversa adiante. A mágica acontece na etapa da reflexão. Ao espelhar uma palavra-chave, uma frase ou um sentimento, você cria uma ponte poderosa de conexão. Isso não é apenas repetir o que a pessoa disse, é destacar o que mais importa no que ela compartilhou. Se alguém diz, o trabalho tem sido desafiador ultimamente com todos os novos projetos, você pode responder, novos projetos criando desafios? Qual tem sido a parte mais inesperada disso?
Observe como você refletiu os elementos-chave, novos projetos e desafios, e depois retornou com uma pergunta que convida à exploração mais profunda. Essa fórmula funciona em qualquer contexto. Parece que essas férias eram exatamente o que você precisava. Qual momento da viagem se destaca mais agora que você voltou? Essa abordagem realiza três coisas ao mesmo tempo. Mostra que você está realmente ouvindo, valida a experiência da pessoa e cria um fluxo de conversa natural, sem transições estranhas ou saltos de tópico. Todos nós já tivemos aquele momento de pânico, quando não sabemos o que dizer em seguida. Essa técnica simples elimina completamente esse medo ao usar as próprias palavras da outra pessoa como sua bússola conversacional. O segredo para nunca ficar sem assunto não é ter frases mais inteligentes, é prestar mais atenção ao que já está sendo dito. Tudo o que você precisa para a próxima grande pergunta está escondido na última resposta da pessoa. É irônico que nos estressemos tanto para manter a conversa fluindo, quando a maioria das pessoas está praticamente implorando para que alguém realmente ouça o que elas já estão dizendo. É como procurar freneticamente pelas chaves, enquanto elas estão na sua mão o tempo todo. Capítulo 6. Navegando em conversas difíceis com elegância. As conversas que mais tememos costumam ser as que mais precisamos ter. Veja como passar por elas com confiança e manter a conexão intacta. Conversas difíceis tornam-se transformadoras quando você muda seu objetivo de vencer para entender. A estrutura chamada ponte antes da barreira cria segurança antes de você abordar qualquer desafio. Comece estabelecendo um terreno comum, um valor compartilhado, um objetivo ou uma preocupação. Use frases na primeira pessoa, eu, para expressar sua experiência sem fazer acusações. Faça perguntas genuínas que convidem a perspectiva da outra pessoa, em vez de acionar a defesa dela. E, fundamentalmente, reconheça o ponto de vista dela antes de oferecer o seu. Em vez de dizer, você está sempre atrasado, isso é um desrespeito, tente dizer, eu valorizo nosso tempo juntos, terreno comum, e notei um padrão de começarmos mais tarde do que o planejado. Observação sem julgamento. Sinto-me ansioso quando estou esperando. Impacto pessoal. Qual é a sua perspectiva sobre nossos horários de encontro? Essa abordagem cria a segurança psicológica que permite um diálogo real sobre o problema, em vez de apenas desencadear reações defensivas. Dominar conversas difíceis não resolve apenas problemas, aprofunda relacionamentos. Quando você consegue navegar por territórios desafiadores com elegância, constrói um nível de confiança que fortalece todas as suas interações. Você também desenvolve a confiança que permite abordar problemas precocemente, antes que eles se tornem conflitos muito maiores. Em um mundo onde tópicos difíceis são frequentemente evitados ou abordados com hostilidade, a capacidade de criar espaço para um diálogo honesto e respeitoso é cada vez mais valiosa. A frase mais poderosa em conversas difíceis é simplesmente: ajude-me a entender. Não como um desafio, mas como um pedido genuíno. Essas quatro palavras criam espaço para o insight, onde discussões geralmente criam muros. É engraçado como praticamos uma conversa difícil 47 vezes na cabeça, e de alguma forma a versão real nunca segue esse roteiro. É como ensaiar uma coreografia de dança, apenas para descobrir que seu parceiro está fazendo o Macarena, enquanto você tenta fazer balé. Capítulo 7. Conexão através de canais digitais. A comunicação digital não é apenas um meio diferente. É uma linguagem inteiramente diferente. Veja como manter uma conexão autêntica quando você não consegue ver as expressões ou ouvir o tom de uma pessoa. O desafio da comunicação digital é a ausência de pistas não verbais, que normalmente carregam 70% do significado. Para compensar isso, precisamos de práticas deliberadas que reconstruam essa largura de banda emocional ausente. O princípio fundamental é aumentar a clareza para evitar interpretações errôneas. Seja mais explícito sobre o seu tom, forneça mais contexto para seus pedidos, verifique a compreensão com mais frequência e adapte o meio à sua mensagem. Tópicos complexos ou emocionais geralmente merecem comunicação síncrona.
Em vez de enviar uma mensagem de texto dizendo precisamos conversar sobre o projeto, o que poderia desencadear muita ansiedade, tente. Tenho algumas ideias sobre como poderíamos abordar o cronograma do projeto. Você tem 15 minutos para discutir isso amanhã? Nada urgente. Observe como o contexto adicional e o indicador explícito de tom mudam completamente o impacto emocional. Da mesma forma, para conversas importantes, considere começar chamadas de vídeo com um breve momento de conexão antes de mergulhar no conteúdo. Um simples "Como está a sua energia hoje?" cria o contexto que seria naturalmente visível se vocês estivessem lá pessoalmente. À medida que mais de nossos relacionamentos se movem para espaços digitais, dominar esses princípios não apenas melhora a clareza, mantém nossa humanidade. Você se torna alguém que cria segurança psicológica em todos os canais, diminuindo a desconexão natural que a tecnologia pode criar. Todos nós já passamos por aquele momento de pânico, quando uma mensagem é mal interpretada ou o tom é completamente perdido. Esses princípios ajudam a prevenir esses mal-entendidos antes mesmo de ocorrerem. A comunicação digital não precisa significar desconexão. A chave é ser 2 vezes mais explícito sobre o que seria transmitido automaticamente pessoalmente. Contexto, intenção e emoção. É incrível como evoluímos ao longo de milhões de anos para ler as expressões faciais mais sutis, e agora estamos tentando transmitir emoções complexas com combinações de pontuação e emojis. Eu não estou bravo, viu o ponto de exclamação? Isso significa que estou bem. Capítulo 8. O poder da presença plena. Existe uma qualidade que algumas pessoas trazem para uma conversa que faz você se sentir como se fosse a única pessoa no mundo. Não é carisma, é presença, e ela pode ser desenvolvida. A presença conversacional é a habilidade de estar totalmente aqui, agora, com esta pessoa, neste momento. É cada vez mais rara em um mundo distraído, o que a torna cada vez mais poderosa quando você a cultiva. A prática tem 3 componentes: presença física, seu corpo está quieto, seus dispositivos estão guardados, seus olhos estão focados. Presença mental, sua atenção não está vagando para o passado ou para o futuro. E presença emocional, você está se permitindo ser afetado pela troca. O insight fundamental é este: a presença não é passiva. É uma escolha ativa, momento a momento, de retornar continuamente sua atenção para pôr a pessoa à sua frente. Antes de conversas importantes, respire fundo 3 vezes e estabeleça a intenção clara de estar totalmente presente durante a interação. Quando notar sua mente divagando, traga-a gentilmente de volta, focando na experiência sensorial, o som da voz da pessoa, a expressão em seus olhos. E remova fisicamente as distrações que puxam sua atenção, especialmente seu telefone. Em um mundo de atenção parcial constante, a presença plena é um presente raro. Quando você desenvolve essa capacidade, não apenas tem conversas melhores, cria momentos de conexão genuína que se destacam na vida das pessoas. Você também experimenta a satisfação profunda que vem de realmente encontrar outro ser humano além da superfície. Todos nós já sentimos a diferença entre sermos verdadeiramente vistos e sermos meramente tolerados. Aquela sensação de alguém estar completamente com você, não apenas fisicamente, mas mental e emocionalmente, está se tornando cada vez mais rara e preciosa. A qualidade da sua presença determina a qualidade dos seus relacionamentos. 5 minutos de atenção total criam mais conexão do que 1 hora de distração. É irônico que agora precisemos agendar um tempo de qualidade, quando todo o tempo deveria ser de qualidade. Desculpe, eu não estava ouvindo você na primeira hora. Estes próximos 15 minutos são o nosso espaço designado para a conversa significativa. Capítulo 9. O fio de ouro da curiosidade autêntica. E se houvesse um único princípio que funcionasse em todas as conversas, fosse com um estranho, um parceiro de 30 anos ou um colega difícil? Existe. Chama-se o fio de ouro. O fio de ouro é o princípio da curiosidade autêntica combinada com a atenção generosa. É a escolha consistente de estar genuinamente interessado em entender a pessoa à sua frente, sem qualquer agenda ou encenação.
Esse princípio funciona universalmente porque aborda o desejo humano central de ser visto, ouvido e valorizado. Ele transcende diferenças culturais, tipos de personalidade e contextos de relacionamento, porque se conecta ao que nos torna fundamentalmente humanos. A prática é simples, mas transformadora. Aborde cada interação com a pergunta: quem é esta pessoa e o que posso aprender com ela? Em vez de como estou sendo percebido. Ao conhecer alguém novo, em vez de preparar mentalmente o que dirá sobre si mesmo, torne-se curioso sobre a experiência dessa pessoa. Com um parceiro de longo prazo, pratique fazer perguntas como se ainda estivesse descobrindo pela primeira vez. Em um conflito, sinta curiosidade genuína sobre a perspectiva dele, em vez de focar em defender a sua. Em cada caso, o fio de ouro da curiosidade e da atenção cria conexão onde as técnicas sozinhas não conseguem. Esse princípio não melhora apenas conversas individuais, transforma toda a sua experiência de conexão humana. Você começa a ver cada interação como uma oportunidade de descoberta, em vez de uma performance, e desenvolve a rara capacidade de criar conexões significativas em qualquer contexto com qualquer pessoa. Em um mundo que muitas vezes parece cada vez mais dividido e isolado, a habilidade de criar conexões autênticas através das diferenças não é apenas valiosa pessoalmente, é socialmente essencial. Lembre-se disto. A diferença entre conversa fiada e uma ótima conversa não são suas técnicas, é sua intenção. A curiosidade genuína pode compensar quase qualquer erro de conversação. Técnicas perfeitas sem interesse autêntico sempre soarão vazias. É engraçado que tenhamos milhares de livros sobre habilidades de conversação quando as crianças dominam naturalmente o fio de ouro. Elas fazem perguntas intermináveis e dão atenção total ao que lhes interessa. Em algum momento do caminho, substituímos a curiosidade pela preocupação em parecer bem. Talvez o segredo seja apenas ser mais como nossas versões de 5 anos. Menos as perguntas sobre meleca de nariz. A habilidade de falar com qualquer pessoa, a qualquer hora, em qualquer lugar, não se trata de ter as frases ou técnicas certas. Trata-se de trazer uma qualidade consistente de presença e curiosidade para cada interação. Quando você combina as habilidades que exploramos, pausas estratégicas, perguntas de alto valor, consciência emocional e presença, com o fio de ouro do interesse genuíno, você transforma não apenas suas conversas, mas sua experiência de ser humano. Porque, em sua essência, a conversa não é apenas sobre trocar informações. É sobre a rara e bela oportunidade de testemunhar o mundo interior de outra pessoa e ter o seu testemunhado em troca. Em um mundo de crescente desconexão, isso não é apenas uma habilidade, é um superpoder. Se estas estratégias para dominar a arte da conversa mudaram a forma como você vê suas interações diárias, por favor, inscreva-se no canal e curta este vídeo. Dedicamo-nos a descobrir as dinâmicas ocultas da conexão humana que a sociedade muitas vezes ignora. Vamos construir um futuro mais conectado juntos. O próximo capítulo do nosso guia de comunicação abrirá em breve.